Desemprego sobe para 31,9% em Angola no quarto trimestre de 2023, com 80% de empregos informais. País com taxa de desemprego assustador. Antes, temos que bater palmas ao Instituto Nacional de Estatística por ter publicado dados sobre a economia angolana, porque é assim que ajuda os académicos, é assim que ajuda o governo a tomar melhores decisões e é também assim que ajuda os angolanos e a comunidade internacional a compreenderem como é que funciona, como é que está, qual é a saúde, qual é o estado da economia angolana. Vale também dizer que o presidente angolano, João Lourenço, está na República Checa, a convite do primeiro-ministro checo. Hoje Angola celebra 22 anos desde a morte de Jonas Savimbi e a UNITA diz que Angola está amordaçada pela ditadura do MPLA desde a morte de Savimbi. E além fronteira, mas não longe da África, a Inglaterra devolve as joias da coroa que britânicos saquearam da África e agora devolvem como empréstimo. Fica aqui para perceberes a fundo todas essas matérias. Antes, não te esqueças, ou melhor, antes que te esqueças, faz like neste vídeo, subscreva no canal se faz favor, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Os meus livros, esses aqui, são 7, estão disponíveis na Amazon, link aqui na descrição para quem está fora de Angola e para quem está em Angola. Este é o meu Instagram, manda aqui mensagem que eu envio o livro para ti, onde quer que tu estejas. Vamos aqui ao mais interessante. Começamos pela notícia ligada ao desemprego. A taxa de desemprego em Angola aumentou 2,2 pontos para 31,9% no último trimestre do ano passado, com 80,5% dos empregados a trabalhar no setor informal, segundo estatísticas oficiais. Ou seja, dos que disseram que trabalham, 80% trabalham no mercado informal. Ou seja, não tem contrato de trabalho, não tem direito a férias, não tem direito a subsídio de saúde, de férias, não tem nenhum direito, como se estivesse mesmo a trabalhar na praça, ok? De acordo com o Instituto Nacional de Estatística angolano, ao nível nacional, a maioria das pessoas empregadas encontra-se no emprego informal. As pessoas empregadas não estão a trabalhar, porque não têm contrato, não têm direitos nenhum, trabalhistas, ok? Não tem férias, não tem subsídios, têm que trabalhar todos os dias, se faltarem podem ser demitidos, portanto não são empregadas. Das quais 72% entre homens e 88% entre as mulheres, ou seja, há mais mulheres desempregadas do que homens. Estamos aqui a olhar para um país que tem uma população em idade ativa, dos 15 anos aos 52, ok? Pessoas que podem trabalhar, que têm saúde, educação e podem trabalhar, das quais 30, e 1 estão desempregadas, não têm mesmo trabalho, mas das pessoas que estão empregadas, 80% trabalha em emprego informal, não tem contrato, são desempregadas, porque não têm nada que lhes segure enquanto empregados. Ou seja, o conceito de pessoa empregada não lhes atinge, não lhes abrange. Mas, para quem quiser já aprofundar mais esse tema do desemprego em Angola ou no mundo, eu escrevi esse livro aqui, Como Evitar o Desemprego Jovem, Obrigações do Estado e Obrigações da Juventude. Esse livro aqui pode ajudar bastante. E vale dizer que, segundo a ciência econômica, recomenda uma taxa de desemprego em volta dos 4%. O país está bom quando a taxa é de 4%. E nós estamos em 32%. E dos empregados temos de 80% também está desempregada. Logo, estamos a falar de um país que tem mais de 90% da população a trabalhar, da população ativa, ok, a trabalhar, desempregada, ponto, ok? A população ativa é aquelas pessoas que estão a procurar trabalho, estão saudáveis, têm educação, querem trabalhar. E essa taxa de desemprego traz consigo muitas consequências para a economia e muitas você consegue observar no dia a dia quando vês mulheres zungueiras, crianças na rua, pessoas a comer no lixo, taxa de marginalidade, emigração. Todos os dias tu consegues observar na rua as consequências dessas taxas. Mas tem solução, atenção. Uma das soluções seria, claramente, potencializar a saúde e a educação. As pessoas têm que estar saudáveis e educadas para poder trabalhar. E depois, claramente, potencializar o setor industrial, porque são esses setores industriais que engolirão todos os zungueiros, zungueiras, que estão na rua para as fábricas. Porque essas empresas que nós andamos ali a criar de revenda de produtos, é tudo biembiembio, bangle, como é que se começa a dizer. Ponto. Pode também dizer que o presidente angolano, João Lourenço, encontra-se na República Checa, a convite do primeiro-ministro checo de nome, como é que ele se chama? Peter Fiala, ok? E Pierre João Lourenço disse o seguinte: temos vontade política de desenvolver muito mais a nossa cooperação, República Checa e Angola, do que precisamos é sair das intenções à prática. Portanto, o Gelo está aqui a assumir que nós temos muitas vontades, temos muitos discursos, muitas intenções, mas nós não praticamos. Do ponto de vista da relação entre República Checa e Angola, atenção, não desvie aqui meu discurso. Precisou
precisou o chefe de Estado angolano. Claramente essa frase também se aplica em vários outros setores da economia angolana, ok? Pode dizer que o Pedro João Lourenço foi para a República Checa a convite. Ele não foi por vontade própria, a busca de cooperação, a busca de... Não, convidaram-lhe, se calhar também já andou a adiar e chegou uma altura que ele teve de ir. Portanto, foi para a Checa poder saudar e traçar claramente e assim tentar materializar os seus interesses enquanto presidente, enquanto pessoa, enquanto africano, líder africano e não só. Portanto, não há aqui muitos detalhes para acrescentar. Vale também dizer que Angola completou, a UNITA celebra, Angola celebra 22 anos de aniversário da morte do líder fundador da UNITA. A UNITA diz que desde a morte do seu líder fundador, Jonas Savimbi, 22 de fevereiro de 2002, Angola está a ser amordaçado, para lá difícil, né? É pela ditadura do atual regime do MPLA. Em relação ao aniversário do Jonas Savimbi, a mim só resta dizer que eu espero não morrer sem antes ver uma província. Atenção que a província que fizer isso que eu vou dizer vai fazer muito dinheiro com turismo interno, com turismo doméstico. Uma província, poderia ser Luanda, Benguela, qualquer província, poder construir um largo da independência com os 3 líderes. Ordem Roberto, que morreu em 2007, 2 de agosto, Dr. Antônio Agostinho Neto e Dr. Jonas Savimbi, que morreu em 2002. Um largo da reconciliação, um largo do amor, um largo da luta, um largo, qualquer nome que a gente queira chamar, onde estejam esses 3 indivíduos, ok? Mas neste largo também existe ali uma biblioteca, existe ali um museu, portanto seria um lugar intercultural, ok? Onde também poderão se realizar palestras e eventos nacionais e não só. A província que realizar este empreendimento irá fazer muito dinheiro com turismo interno, porque muitos jovens angolanos e estrangeiros também estão sedentos de entrar em contato direto com a imagem de Agostinho Neto, de Ordem Roberto, de Jonas Savimbi. Essas figuras não podem ser esquecidas e Angola precisa de urgentemente, qualquer província, ter este empreendimento, porque em todos os países onde existiram a reconciliação nacional, porque esse aqui será o passo final da reconciliação, onde os 3 se encontram abraçados, ou até poderia ser essa imagem aqui reproduzida em estátuas, ok, com uma biblioteca ao lado, um largo ao lado, restaurantes ao lado, espaço de convívio ao lado, uma lagoa ao lado, portanto um espaço mesmo de relaxe, de reflexão. A Angola precisa para reconciliar a sua história, reconciliar os angolanos, fazer dinheiro com turismo interno e internacional também. Angola precisa, como também existem em muitas paragens do mundo, sobre os seus grandes líderes. Claramente, a nossa história é muito difícil de ser congregada, porque há uma história da FNLA, uma história da UNITA, uma história do MPLA, mas se nós quisermos celebrar a reconciliação, o amor entre os angolanos, se nós queremos fazer realmente esta reconciliação, será necessário engolirmos as nossas histórias e construirmos uma única história. E assim não só fazermos história, como também fazermos dinheiro, porque Angola precisa poder reduzir essa taxa de desemprego que é extrema. Pode me dizer que há aqui uma notícia muito engraçada, ok? Porque as joias da coroa que britânicos saquearam da África e agora devolvem como empréstimo. Ou seja, o Reino Unido vai enviar à Gana algumas das joias da coroa do país 150 anos após saqueá-las da corte de rei Azante. Um cachimbo da paz de ouro está entre os 32 itens que retornarão à Gana sob acordos de empréstimo de longo prazo, revela a BBC. Essa expressão de enviar em forma de empréstimo, não sei se as peças foram saqueadas de cima e depois foram revendidas para particulares, e esses particulares claramente ainda não foram devolvidas o seu dinheiro, o seu investimento, isso que ainda as joias pertencem a estes particulares, ou se as joias estão no governo britânico e devolvem como empréstimo por alguns acordos que nós não conhecemos. Uma história muito estranha, não vou comentar, só acho que algum dia sim a Europa terá de devolver todos os utensílios históricos, culturais que tirou da África e assim também devolver a história aos africanos, a tudo aquilo que foi roubado, porque justiça é dar a todos aquilo que lhe é devido e equidade é dar a todos sem que faltem a outro. Assim como Angola precisa de reconciliar-se com a própria história, também a Europa precisa reconciliar-se com a África no tocante a esses elementos que foram saqueados, roubados, tirados
da África, que são ouro puro, ouro maciço, não só pelo valor fiduciário da coisa, mas acima de tudo pelo valor espiritual da coisa. Faz o like, meu irmão, se inscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus, como sempre, nos abençoe. Amém.